Bom, a palavra de hoje, a nossa reflexão de hoje, se encontra lá em texto básico, né? Se encontra lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz: Bem sei eu que tu pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu vou repetir esse texto. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus colocou uma palavra no meu coração hoje e eu quero refletir sobre o seguinte tema: o Deus que surpreende. E eu quero perguntar já com você, perguntar a você logo no início dessa mensagem, dessa reflexão, se você alguma vez já foi surpreendido por Deus. Deus já te surpreendeu de alguma maneira, de alguma forma, em algum momento da sua vida, da sua caminhada? Essa palavra hoje eu sei que ela tem um foco muito para quem já é cristão, né? Para quem já é crente, para quem já é igreja. Não que essa palavra não vai encontrar o seu coração, você que está assistindo essa mensagem agora, que ainda não se decidiu ao lado de Jesus, ou seja, não entregou a sua vida para Jesus, não faz parte de nenhuma igreja. Deus vai falar ao seu coração, com certeza também. Mas eu tenho um entendimento que essa palavra é focada para quem já é crente, para quem está caminhando na fé, que tem enfrentado lutas, batalhas, dificuldades. Será que você alguma vez já se deparou em alguma situação, sabe, na qual você pensou que era o fim, na qual você pensou que Deus não iria mais fazer nada, e aí Deus veio e te surpreendeu? Acredito de verdade que todos nós, um dia, já passamos por isso. Acredito de verdade que Deus já, em algum momento da sua caminhada com Ele, já te surpreendeu de alguma maneira, na qual você pensou que realmente, agora acabou. Aí Deus foi lá e, não, vou te mostrar que eu torno nova todas as coisas. Eu pego aquilo que não é para confundir as que são, e eu faço nova todas as coisas. Essa palavra é para o seu coração. É para injetar fé no seu coração. Talvez você que já está meio desanimado na caminhada, porque tem enfrentado tantas lutas, e aos seus olhos, no entendimento, tantas lutas e tão poucas vitórias. Mas acredite, Deus está forjando você para viver aquilo que Ele tem com a sua vida. E o nosso Deus não é um homem para mentir. Deus, ele, quando nos chama, Ele cumpre. Quando Ele nos libera uma palavra, Ele cumpre essa palavra. Só que tem o tempo dele. Nosso tempo é o Cronos, mas o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo perfeito de Deus. Deus, ele não se antecipa a nada. Deus não é ansioso, irmão. Deus não é como nós, que somos ansiosos, imediatistas, queremos tudo para ontem. Deus tem um tempo certo de fazer as coisas. Por quê? Porque Ele precisa preparar você para receber a bênção dele. Bênção, gente, grava isso no seu coração. Bênção fora do tempo torna-se maldição. Eu vou repetir. Bênção fora do tempo torna-se maldição. Se eu não estiver preparado para estar desenvolvendo um cargo na empresa, por exemplo, por mais que eu venha ganhar bem, por mais que vai ajudar em casa, financeiramente, os benefícios serão melhores, se eu não estou preparado para estar ali, aquela bênção logo se tornará maldição. Será um dinheiro amaldiçoado, porque será um dinheiro vindo de muita dor, muito sofrimento, de muito esforço, e você logo vai se fadigar e vai se cansar, e aquele ânimo e aquela alegria, né, da promoção logo vai dar lugar ao desespero e angústia do sofrimento de algo que você não está conseguindo desenvolver, porque você não estava preparado para estar ali. Então, bênção, para ser bênção, eu preciso estar preparado. E a pergunta que eu quero te fazer é: você está se preparando para viver a sua bênção? Você está se preparando para viver a sua promessa? Eu quero hoje, bem rápido, não quero demorar muito nessa reflexão, falar para você sobre alguns pontos importantes sobre o Deus que nos surpreende. Eu quero contar uma ilustração. Alguns anos atrás, na minha primeira igreja,
Eu fui participar de um congresso de missões da Junta de Missões Mundiais. Eu era membro de uma igreja batista, e a igreja batista é afiliada à Junta de Missões. Aí tem Junta de Missões Nacionais e tem Junta de Missões Mundiais. E havia um congresso da Junta de Missões Mundiais, onde muitos missionários em vários países, missionários brasileiros, né, que estavam no campo missionário em alguns países, estariam ali presentes para poder dar um relatório, dar um testemunho, contar um pouco do trabalho que eles têm feito nos países, enfim. E foi um congresso de 2 dias de congresso, né, sexta e sábado. E no sábado pegou uma palavra um missionário brasileiro que estava fazendo missões há 5 anos naquele momento, né? Hoje eu não sei se ele ainda continua lá, mas ele estava num campo missionário, ele estava no Chile com a sua família, há pouco tempo, assim, 5 anos lá, e ele falou no início da ida deles lá para esse país, para o Chile, eles sentiram muita dificuldade em se adaptar à cultura, ao tipo de comida, né? E olha que eles teve todo um preparo da junta para poder ir para o campo, mas mesmo assim teve essa dificuldade, estava com um filho pequeno na época. E um belo dia, a esposa dele fez uma feijoada para o almoço, para lembrar um pouco da comida brasileira. E aí sentaram-se à mesa, e aí esse missionário contando disse que pediu para o seu filho mais novo, que na época tinha 6 anos, não sei, 7 anos, para orar, fazer oração de gratidão pelo aquele alimento. E aí aquele menino fechou os olhos e orou da seguinte forma: Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui no Chile, obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão. Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado por essa feijoada que nós vamos nos alimentar hoje. Sou-te grato por isso. Mas, Senhor, eu queria tanto uma farinha para acompanhar. Em nome de Jesus, amém. Quando ele acabou de fazer essa oração, uma oração sincera, que a gente sabe que criança é sincera, né, irmão? Ele orou, fez aquela oração e o pai ficou refletindo sobre aquilo ali e não teve uma palavra para dizer para o filho, para explicar para o filho algo que pudesse consolar o filho, né? Porque o filho estava feliz por estar ali no Chile, por estar ali diante daquela feijoada, mas estava sentindo falta da farinha, né? Porque realmente feijoada com farofa, né? Com aquela farofa faz toda a diferença, né? Bom gosto desse menino. Mas enfim, ficou aquele silêncio e alguns minutos após essa oração, ouve-se o toque da campainha da sua casa. Ele olha para a esposa e pergunta: amor, você está esperando alguma visita? Aí a esposa: não estou esperando visita alguma. Estranho. Aí ele se levantou e foi até a porta que está ali. Abriu a porta e eis que, surpreendentemente, tinha ali um funcionário dos Correios daquele país com encomenda endereçada no nome dele. Ela tem uma encomenda para o senhor. E ele não entendeu nada, porque, enfim, não tinha feito nenhum tipo de pedido e não estava esperando nenhum tipo de encomenda. Mas mesmo sem entender nada, aquele homem, né, aquele missionário, viu que era realmente o nome dele, que era a encomenda para ele, assinou, se despediu do funcionário, pegou, entrou com a caixa e botou a caixa em cima da mesa. A família estava reunida. E ele falou para a esposa: amor, você fez alguma encomenda? Você pediu alguma coisa no meu nome? E a esposa: não encomendei nada. Engraçado, chegou essa encomenda e essa encomenda veio do Brasil. Aí, abre para ver. Rapaz, quando ele abre aquela caixa, aquele malote, aquela caixa ali, aquela encomenda ali, o que tinha dentro daquela encomenda? 2 quilos de farinha, de farofa, né? E um bilhete, uma carta. E ele pega aquela carta, abre e diz assim, a carta: olá, missionário, que eu não lembro o nome dele agora, eu sou fulano de tal, né? Vamos botar o nome fictício, eu sou Fátima, né? Sou sua intercessora do seu ministério, né? Eu sou a sua mantenedora na área da intercessão, de oração, e há alguns dias, uns 20 dias mais ou menos atrás, o Senhor me acordou de madrugada e colocou algo no meu coração, e ele disse claramente para mim que eu deveria estar enviando para os irmãos aí esses 2 quilos de farofa, e em obediência estou te enviando. Espero que vocês estejam bem, estou aqui contigo orando pelo seu ministério, Deus te abençoe, e é isso. Gente, eu quero que você pense no seguinte: por que eu estou te contando esse testemunho? Gente, eu quero que você pense no seguinte: a estratégia de Deus, há 20 dias atrás, incomodar uma pessoa no Brasil, uma intercessora do ministério desse homem, desse missionário, para estar enviando
2 quilos de farofa, porque sabia que 20 dias e 20 e poucos dias após aquilo ali, no Chile, uma criança de no máximo 6 anos, 7 anos, iria fazer uma oração pedindo a ele um complemento, uma farofa para complementar a sua refeição, que era a feijoada no Chile. Veja o Deus que nos surpreende. Veja que o nosso Deus, ele é um Deus que tem uma logística perfeita e age no tempo perfeito. Querido, eu quero profetizar sobre a sua vida que está ouvindo essa mensagem aqui. Que esse mesmo Deus que agiu lá anos atrás, da vida desse missionário, que abriu mão do teu conforto, de tudo aquilo, do teu trabalho no Brasil, para estar indo para o Chile, para uma outra nação, para um outro povo, uma outra cultura, mas para cumprir o ídolo do Senhor, para falar do amor de Jesus para essas pessoas. E foi o Deus que estava com eles e provou que estava com eles ao trazer uma farofa do Brasil, no momento certo, que eles estavam numa refeição, numa feijoada, numa mesa, após uma oração de uma criança. É esse mesmo Deus que está preparando para você aquilo que você necessita dele. Esse mesmo Deus é o Deus que vai te surpreender ainda nesta semana, em nome de Jesus. Mas agora você precisa tomar alguns passos. E que passos são esses? Eu poderia estar aqui falando muito, mas eu quero ficar aqui no máximo aí uns 15 minutos nessa mensagem, tá? E eu quero falar alguns passos que a gente precisa ter para que a gente possa viver para que a gente possa ser surpreendido por Deus da forma como esse missionário foi. Você quer ser surpreendido por Deus? Você está precisando de algo desse tipo? De algo que venha mostrar para você mesmo que Deus está com você? Então tem alguns passos aqui, na verdade tem uns 4 passos aqui para finalizar essa reflexão, para te abençoar nesta hora. Não sei se é manhã, não sei se é tarde, não sei se é noite, não sei se é madrugada, que hora você está assistindo essa mensagem, tá? Mas eu quero te abençoar. Então, para você que quer ser surpreendido por Deus, faça 4 passos, tenha 4 atitudes. A primeira é aceitar a sua humanidade. Você não é Deus, irmão. Você está sujeito a errar, você está sujeito a fracassar, você está sujeito a enfrentar problemas, dificuldades, lutas, desânimo. Isso é normal e Deus não se surpreende com isso, Deus não fica triste com a sua humanidade. Agora, a gente precisa reconhecer. Todo trabalho, até na terapia, no trabalho psicólogo, todo trabalho, quando o objetivo é cura, libertação, restauração, parte do princípio do reconhecimento do seu estado atual. Você precisa reconhecer o seu estado atual. Qual é o momento que você está vivendo agora? Qual é a sua luta? Qual é a sua dor? Reconheça que você é humano. Você não é Deus, você é humano. O primeiro ponto é esse, reconhecer que você é humano. O segundo ponto, querido, é você pedir ajuda da pessoa certa, que é Deus. Aquela criança, ele poderia ter chegado para o pai e falado: pai, eu quero tanto que você compre uma farofa para poder complementar aqui a nossa refeição, a nossa feijoada. Não, mas ele pediu a pessoa certa, ele pediu a Deus. E que você possa também ter essa atitude. Que Deus possa ser o primeiro recurso seu e não o seu último recurso. Que Deus seja o primeiro e não o último na sua vida. Busque a Deus, porque Ele está de braços abertos para te abençoar e está com seus ouvidos atentos para ouvir a sua voz, o seu clamor. Terceiro, creia que todas as coisas são possíveis para Deus. Talvez para aquele pai, para aquela mãe, embora são missionários, né? Sabe que Deus pode todas as coisas, mas tem muitas pessoas que limitam Deus dentro de uma caixinha da sua mentalidade e acham que Deus não tem poder para fazer aquilo que Ele precisa que Deus faça. E Deus é Deus todo-poderoso, Ele é onipotente, irmão. Ele é onipresente, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Jesus disse que se crêssemos, veríamos a sua glória. Jó chegou a esta conclusão após passar por tudo o que passou. Talvez você não é cristão, não sabe a história de Jó, mas Jó perdeu tudo, Jó tinha tudo, Deus tinha dado tudo. Mas Deus permitiu também que o inimigo tocasse na vida dele, só guardasse a saúde, a vida dele. Mas de todos os bens, tudo que ele possuía, Deus permitiu que o inimigo tocasse. E o inimigo tocou, destruiu, ele perdeu tudo, ele foi ao fundo do poço. Mas no Jó 42,
que é o texto que nós começamos essa mensagem, ele vai entender que eu sei que tudo podes e que não há nada para o Senhor que seja impossível. Deus restaurou muito mais do que Jó tinha no início. Por quê? Porque Jó se manteve na fé, crendo que Deus iria fazer, que Deus iria a qualquer momento o surpreender. E por último, tome a iniciativa, faça a sua parte. Assim como Ana, eu e você precisamos tomar a iniciativa de fazer a nossa parte. O que você pode fazer hoje, diante desse seu problema que você está enfrentando, diante desse desafio que você está enfrentando, desse gigante que você está enfrentando, o que você pode fazer hoje? É hora de você sentar e avaliar todo o seu redor, todos os seus recursos, o que você realmente pode fazer, o que está nas suas mãos, o que está possível para você fazer. Faça. E aí o resto, Deus fará. Eu tenho que fazer a minha parte. Deus não vai fazer a minha parte. Deus só vai fazer a parte que não cabe a Ele, que não cabe a mim, que cabe só a Ele. Mas a sua parte, a minha parte, nós temos que fazer. Então, quero terminar essa mensagem exatamente falando isso para você. Que você tome atitude, que você reconheça a sua humanidade, que você busque a ajuda de Deus, que você creia no seu coração que todas as coisas são possíveis e que você tome a iniciativa, entenda que no meio de todo esse processo de milagre tem a sua parte e que você tome posse dessa palavra e que você tome hoje a sua atitude e viva o seu milagre. Que o Deus que nos surpreende venha te surpreender neste dia e durante toda esta semana. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.